Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Aí a pessoa faz aquilo que dá na telha. Essa é a expressão que muita gente utiliza. Fulano faz o que dá na telha, o que dá na cabeça, o que aparece, ele vai lá e faz, não quer saber quem matou, quem morreu, não tá preocupado com as consequências, com o resultado disso. Tem gente que age assim, mas age de uma maneira impressionante. Você para pra dizer, meu Deus do céu, o que pessoa tá fazendo com a vida dele? O que essa pessoa tá fazendo com a vida dela? O que tá acontecendo? Por que as pessoas agem assim? E aí você se pergunta, né? A questão do temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá perguntando aqui, ouvinte, o que é viver no temor do Senhor? Há uma confusão natural que acontece sempre, que as pessoas perguntam sempre. Você talvez tenha essa dúvida também, como a nossa ouvinte tem. Temer é ter medo. Quando se trata do relacionamento com Deus, é a mesma coisa? Então a pessoa tem medo, Deus vai te pegar. Lembra quando você era pequeno aí, pequenininha, seus pais diziam, não faz isso, Deus tá vendo. E o tom de voz era um tom ameaçador. Era um tom de voz que você imaginava assim, meu Deus do céu, Deus é muito mal. E aí você se depara com uma realidade bíblica. Deus é bom, Deus é amoroso, mas Deus é justo juiz. Esse temor, como é que ele se desenvolve na nossa vida? Uma pessoa que não tem, como é que ela passa a ter? Uma pessoa que tem, como é que ela amplia? Como é que ela desenvolve? E a nossa ouvinte pergunto isso porque ultimamente o que eu mais tenho visto é gente que faz o que dá na telha, mesmo que seja contrário à Bíblia. Então, peraí, não é só uma pessoa doida que faz aquilo que dá na telha, não. É alguém que conhece a palavra. Aí ela diz, é como se estivéssemos na era da consciência cauterizada. E essa expressão é forte, companheiro, hein? Hein, minha irmã? É forte ou não é? Era da consciência cauterizada, ou seja, é época em que a consciência não dói, em que não há nenhum incômodo, onde as pessoas continuam agindo da mesma forma. A Bíblia diz, não faça isso, a pessoa vai lá e faz. A Bíblia diz, faça isso, e a pessoa não faz nem. O que fazer para não ser um crente sem temor e de coração fechado para o que Deus fala, hein? Como guardar o coração e não deixar a fé no meio do caminho? É outra expressão forte, hein? Tá cheio de expressões fortes hoje, hein? A fé no meio do caminho. Aí você diz, lembra fulano? Lembro. Cadê fulano? Deixou a fé no meio do caminho. Meu Deus do céu, tem misericórdia. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira 3 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba aqui o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Reverendo Lael de Alcântara, pastor da Igreja Presbiteriana de Bangu, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, é o texto, né, pastor, de Provérbios 9:10. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, na edição que nós estamos lendo aqui. Que pensa o senhor e a razão do seu destaque, reverendo Lael? Bom dia, J.R., bom dia, ouvintes que nos privilegiam com
a sua audiência, e nós cremos que esse momento será um momento de edificação, um momento onde você poderá ter comunhão com o Senhor, mediante a sua palavra, porque todos nós estamos aqui reunidos com essa finalidade, meu amado, é de abençoar, tão somente abençoar a sua vida. JR, de fato, as Escrituras Sagradas colocam que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e nós podemos identificar aqui esse vocábulo no hebraico como reverência. Ele foi traduzido para nós como reverência, e também pode ser traduzido num outro vocábulo também hebraico como medo, como terror. Mas o texto sagrado, ele está colocando para nós, não é, nesse sentido de reverência ao Senhor. E essa reverência ao Senhor, ela é a raiz da própria sabedoria. Quanto mais reverentes, quanto mais obedientes, quanto mais submissos nós somos ao Senhor, mais esse temor, ele permanece no nosso coração para fazer a vontade daquele que nos ama. Usou duas palavras aí a mais, submissão e obediência. Então, a reverência, nessa perspectiva que o senhor nos apresenta, ela está conectada a esse conceito de submissão e de obediência. Com certeza, porque não há reverência sem submissão, não há reverência sem obediência, e acrescento, não há reverência sem santidade. E reverência é coisa de gente crente, salva pela graça. Muito bem, pastor Valtair Afonso, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate 93 de hoje, muito bom tê-lo aqui entre nós uma vez mais. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Perfeito. Eu creio que as ponderações estão corretas. Olhando para esse texto, a impressão que tenho ao lê-lo é exatamente esta. O texto fala de respeito, fala de reverência, e sem o respeito e sem a reverência, o que nós temos é o incrédulo, né? O crente é aquele que respeita Deus, o crente é aquele que tem o coração batendo mais forte na presença de Deus. Esse conceito bíblico, na verdade, a maior parte dos conceitos bíblicos, por serem relacionados com Deus, são mais fáceis de assimilar por meio de imagens, né? Os conceitos nos atrapalham um pouco. Então, deixe-me colocar aqui uma imagem para ajudar. Só uma imagem, tá? Imagina quando o nosso ouvinte conheceu o seu cônjuge pela primeira vez. O coração bateu mais forte, ele ficou ruborizado, ficou vermelho, o sangue correu mais rápido pelas veias, ou seja, ele percebeu naquele momento que alguma coisa estava diferente. Não era uma situação comum, era diferente. É esse sentir que algo está diferente que é o temor diante de Deus. Chegar diante dele e o coração bater mais forte e o sangue correr mais rápido pelas veias, nós sentirmos que estamos diante de um ser completamente distinto de qualquer outro que nós conhecemos. Isso é temor a Deus. Temor, então, não é medo de Deus, porque a lógica do medo é diferente, né? Nós temos medo de algumas coisas e não temos temor dessas coisas. Temor, nos termos bíblicos, não é necessariamente sentir medo, não é para ter medo dele, é para reverenciá-lo, é para ter respeito, e é para viver uma vida inteira de respeito a ele. Chegar na presença dele, JR, e não chegar de qualquer jeito, né? Na presença do Senhor, não é para estar de qualquer jeito. Eu lembro, por exemplo, do texto em que ele fala para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Não dá para ficar na presença de Deus de um jeito ou outro, né? Como qualquer outro ser em qualquer outro lugar. Diante dele é diferente. Isso é temor. Muito bem, quero ouvir também a opinião da pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus do Ministério Missão Vida. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aqui aos nossos irmãos pastores, debatedores, aqueles que nos ouvem também, um forte abraço. Eu quero coadunar com a ideia do pastor Valtair acerca da ilustração do casal, né? Até porque quando ele fala do diferente, eu imagino que quando a gente sente algo diferente, a gente também age diferente. A gente não consegue mais agir da mesma forma. O relacionamento com Deus traz isso para nós. O temor para com Deus traz isso para nós. Foi falado pelo nosso querido reverendo Lael sobre a reverência, a obediência, a submissão. Essa obediência vai trazer para nós inevitavelmente o desejo de fazer
diferente. A forma como eu era outrora, agora eu já não vou agir da mesma forma, porque esse encontro provocou alguma coisa diferente em mim. E é esse temor, essa coisa boa, totalmente separada do medo, porque é uma fonte de prazer, é algo bom, é algo que nos impulsiona a ir além. Muito bem, e ouvindo a opinião do pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, meu querido JR, bom dia aos amados debatedores, bom dia a essa audiência maravilhosa, a todos os irmãos do Complexo do Alemão, um grande abraço. O texto, ele obviamente já foi colocado o sentido desse temor aqui de Provérbios, mas como o pastor reverendo Léo colocou, existem na Bíblia duas maneiras diferentes ou duas formas diferentes para traduzirmos este termo, essa palavra. Ela aparece em dois momentos, e hoje eu quero caminhar um pouquinho nessa área do terror, né? Não do medo propriamente, mas do terror, do pavor. Nós conhecemos Deus, e Deus tem formas diferentes ao longo da história de se manifestar. No início, nós vemos Deus no período da lei, se manifestando pela justiça. Hoje nós vemos Deus se manifestando pelo amor, pela graça, e nos parece, olhando para a nossa geração, que nós nos distanciamos do conceito e da essência de Deus, de quem é Deus. E Deus se tornou tão amoroso, tão bondoso, que nós já estamos tratando Deus como coleguinha de turma, como o amigo do grupo da rapaziada, e em alguns momentos nós estamos perdendo a noção. E nós nos esquecemos de quem é Deus. O pastor Valtair já colocou o primeiro texto de Moisés. Quando Moisés se aproxima, ele vê uma situação diferenciada, ele vai se aproximando, curiosidade. Moisés quer chegar perto de Deus e diz: calma aí, filho, calma aí, tira a sandália do teu pé, porque não é a terra, que não é o lugar, o ambiente onde você está é santo, eu estou aqui. Eclesiastes 5:1, o escritor diz o seguinte: guarda o teu pé, filho, quando chegares diante de Deus. Presta atenção, Jesus, na oração modelo para nós, Mateus 6, ele começa dizendo o seguinte: que todos orem desse jeito: Pai nosso que estás nos céus, e que seja reconhecido que o nome do Senhor é grande. Então, para quem se relaciona bem com Deus, Paulo disse isso escrevendo aos Romanos, para os obedientes, para quem conhece a Deus, para quem o reverencia, para quem o obedece, a relação é de temor no sentido de respeito e reverência. Mas eu quero hoje colocar aqui um contraponto para a rapaziada que tá levando na brincadeira, que tá tratando Deus de qualquer forma, para os seguidores de Ananias e Safira. Ei, Deus é o mesmo. Deus, ele se manifesta no amor, mas ele continua sendo Deus, ele está no trono e ele exige que nós, seres humanos, o respeitemos como tal. Sobre essa ideia do terror, tem algum contraponto, algum acréscimo? Eu quero acrescentar com uma base bíblica tremenda que fala acerca disso, em Jeremias, usado como profeta de Deus, e aí Deus usa esse profeta para falar. Capítulo 5, versículo 22-24, quando ele fala: caso vocês não me temem, pergunta o Senhor, não tremem diante da minha presença, porque fui eu que fiz da areia o limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas esse povo tem coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas de colheita. Então Deus está chamando a responsabilidade daqueles que, porventura, como bem disse o pastor Carlos, não temem com relação a uma mudança de postura. É como aquela pessoa que honra com os lábios, mas o coração está longe, porque com a boca diz uma coisa, mas com as atitudes totalmente diferentes. Então nós temos aqui, pastor, tem uma pastor outra Lael. questão também, porque Deus colocou temor em todos aqueles povos e nações que estavam da além do Jordão, quando Israel estava se aproximando. E aquela palavra que ele coloca lá como temor, é terror. Ele infundiu terror, de maneira que aqueles povos perderam todo o ânimo e já se consideraram ali, perdidos em relação ao povo de Israel que estava chegando. Tenho a impressão que a maior dificuldade que as pessoas têm para identificar a questão do terror aí é porque se contrapõe muito ao conceito do Deus amoroso que todos nós conhecemos e pregamos, inclusive.
E aí eu queria pedir a vocês que nos ajudassem a explicar isso para os ouvintes, para que haja um entendimento claro. Vivemos um tempo em que eu até exemplifiquei isso aqui, dizendo, olha, Deus está vendo, mas era no sentido de tentar controlar o indivíduo por conta de uma ação de Deus, que embora pudesse ser justa, correta, etc., infundia no indivíduo não um desejo de se relacionar com Deus, mas um outro tipo de relacionamento, ou seja, que envolvia mais o medo no sentido do terror que o medo no sentido de reverência, obediência, submissão, etc. Eu quero ouvir a explicação dos companheiros para ajudar os nossos ouvintes e vamos acompanhar também a nossa pesquisa 93 de hoje, até agora. Marcela, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. A pesquisa hoje está num contraponto interessante. Você acredita que alguns crentes estão perdendo o temor do Senhor? Por telefone, 100% dos nossos ouvintes acreditam. 100%? 100%. Já no nosso site, 96% deles não acreditam. Ao contrário? Ao contrário, completamente um. Meu Deus do céu, isso é coisa rara. E pontas bem altas. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos amados ouvintes, você ligando, participando conosco também aqui, 24610093, ligando e participando. Você manda também o seu e-mail para debate@radio93, debate@radio93.com.br. Aqui no Facebook da Rádio 93 FM, já estamos aqui com a nossa foto. Olha, a pose, o sorriso, a alegria desses debatedores é realmente uma coisa impressionante. Você vai conhecê-los aqui ao longo do programa. Eu vou mencionando o nome deles aqui nessa ordem de apresentação. Você vai poder conhecer, curtir, compartilhar e também expressar aqui o seu comentário, a sua opinião sobre o tema do programa de hoje e também a sua participação via WhatsApp. Telefone 9680, vamos voltar, né, para ficar melhor. 96803-8319, 96803-8319. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de todos eles com a gente no programa de hoje. Voltando aqui a essa ideia, por favor, objetividade, simplicidade para o entendimento da maioria, para a gente entender a diferença, se existe diferença. E quero acrescentar aqui um tópico. Vocês sabem que há uma linha que não é nova, mas agora ela está ganhando um pouquinho mais de força, de gente que diz assim, ó, Deus é só amor. É tão só amor que Deus não permitirá que ninguém vá para o inferno. É essa linha que está crescendo hoje e que muita gente está abraçando essa tese. Sei que vocês não abraçam porque ela não é bíblica no sentido amplo desse assunto, mas lembrem-se, ao falar, tem pessoas que estão com esse tipo de entendimento em mente. Eu quero... Tô aqui, eu tenho duas coisas na minha mente, você, rapidinho, para essa audiência maravilhosa aqui, presta atenção, você tem um exemplar das escrituras na mão, você tem a palavra de Deus nas mãos, e nós não podemos negá-la, nós não podemos contrariá-la. Quando eu falo de temor, quando eu penso no temor, eu penso duas coisas, entre o temor, reverência e o terror. Para os obedientes, vale a reverência. Para aqueles que estão debaixo da obediência de Deus, é a reverência na relação com Deus. Agora, para quem vive na desobediência, vale o terror, hein? Porque Deus não compactua com o pecado e ele não compactua com a desobediência, não. Eu acho que eu queria levantar uma questão aqui. É que, será que isso não está atrelado justamente ao nível de pregação de hoje? Por exemplo, você falar sobre o temor de Deus não dá ibope dentro da igreja. As pessoas não mostram interesse, não mostram satisfação quando aquele assunto costuma ser assim, mais tocante na vida da pessoa. Aí a pessoa diz assim, o membro diz assim, eu estou com tantos problemas, com tantas dificuldades, lá vem você falar sobre essa situação, e aí a mensagem se torna mais light, a mensagem se torna mais acessível, mais palatável, e aí vai se perdendo o temor. Fico a pensar se tais pregadores, não quero dizer que são todos, mas que hoje em dia nós podemos dizer que o temor a Deus não está em voga. O que está em voga é fazer a minha vontade, atender aos meus desejos. Então, acho que falta equilíbrio. A impressão que eu tenho ao olhar para essa situação é que as pessoas ou vão para um lado demais ou vão para o outro demais, ou exageram o aspecto do medo,
ou exageram o aspecto da graça. E quando desequilibramos qualquer tema bíblico, se torna perigoso em nossas vidas. Pega um tema bíblico qualquer, exagera, se torna perigoso. A maior parte das seitas que existem por aí começaram exagerando um tema bíblico. Pegaram um tema exagerado, esqueceram o resto e a consequência é a formação de uma seita. Então é preciso olhar para esse assunto com equilíbrio. As duas verdades estão na Bíblia. Deus é um Deus que lá no Antigo Testamento abriu a terra para engolir aqueles que acusavam injustamente Moisés. Deus é aquele que lá no Antigo Testamento promoveu a morte dos primogênitos do Egito. Deus é o Deus do Novo Testamento, que olha para nós com graça, com misericórdia e que não leva em conta as nossas imperfeições, os nossos pecados. Mas é o mesmo Deus. Então é preciso olhar para as duas realidades. Veja, quando olhamos só para uma, nós vamos exagerá-la e o resultado será uma visão parcial de Deus. Eu olho para as nossas igrejas por aí afora, né? A gente entra numa igreja e é preciso toda uma estratégia para que as pessoas comecem a falar. Tem que ter um determinado instrumento para que as pessoas parem de falar, porque elas entram na presença de Deus e não conseguem se aquietar. Em alguns espaços, JR, igreja parece feira livre, né? E tem que chamar a atenção, meus irmãos, fica quieto, o pregador vai falar. Não era para fazer um negócio desse. O que era para acontecer? A pessoa entrar no espaço da igreja com reverência, com respeito, e não ficar tricotando dentro da igreja. O espaço da igreja é diferenciado. Lembra agora há pouco a imagem que eu coloquei diante da pessoa amada? O espaço é diferente. Se o espaço é diferente, eu entro ali, o meu coração vai bater mais forte e eu vou me aquietar. Vou dobrar meus joelhos, eu vou orar, vou falar com Deus, vou ficar tricotando, contando as novidades. Contar novidade é espaço do corredor, é espaço do pátio da igreja. Mas, eu estou insistindo nesse aspecto, não é para dizer assim, Deus está vigiando vocês, se você tricotar lá ele vai te castigar, não é? Olha aí, eu ouvi algum tempo atrás uma pessoa dizendo para mim, fulano de tal, o fulano estava viajando, esqueceu de orar antes de fazer a viagem, Deus castigou, ele capotou o carro. Mas como assim? O irmão saiu rápido e não fez uma oração de saída, Deus capota o carro porque o irmão esqueceu de orar. Que negócio é esse? Que visão estranha de Deus é essa, né? Agora então, o cara está uma semana na UTI orando o tempo inteiro para compensar. Ele não deu dízimo, Deus tacou fogo na casa. Não orou para fazer, para comer e ele passou mal, foi para o hospital com indigestão. Essa visão de Deus também está errada, equivocada. Então o problema é o exagero. É preciso equilíbrio. Deus é o Deus do poder, da justiça e é o Deus do amor e da graça. Eu quero ir para um outro aspecto, né? Todos os meus queridos aqui debatedores, eles foram para uma vertente da linha eclesiástica, do universo eclesiástico, igreja. Eu quero ampliar um pouco mais isso, do temor do Senhor para todos, independente do espaço da igreja. E quando eu faço essa análise para um aspecto mais sociológico, eu acabo observando como o aspecto de autoridade tem sido deturpado da nossa geração. Então, é como Deus usa essa tipologia dele como pai, a gente como filho, e a gente tem uma geração onde, infelizmente, a gente lembra que no tempo, outrora, lá vou eu de novo, mas outrora, a gente acabava tendo um respeito muito maior pelos nossos pais do que essa geração hoje tem. A gente tem que cultivar isso enquanto pais para fazê-lo. E quando eu vejo isso, eu acabo entendendo que essa pessoa, quando tem um aspecto deturpado do seu pai, ela acaba trazendo alguns aspectos dessa deturpação para o seu Deus, até mesmo aspectos de autoridade. Então, quando ela tem uma dificuldade com o seu pastor, ela acaba traduzindo o Deus através do pastor, ela não associa. Então, acaba tendo uma dificuldade de compreender a grandeza desse Deus através desse relacionamento. Aí eu trago duas passagens bíblicas que falam dessa referência pai, com relação a Deus. Salmo 103:13 vai falar assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então, amor, aqui ele se revela. Mas lá em Provérbios 13:24, aí o texto vai falar: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que ama, desde cedo o castiga. É o mesmo Deus falando sobre dois aspectos diferentes, mas ao mesmo tempo falando que nem sempre aquele que castiga, ou que vai usar de uma certa forma de terror, ou com a vara, ou com castigo, ou com a correção, mas vai trazer amor dentro dessa atitude. Ou seja, não é tão paradoxal assim. É preciso que a gente entenda que nem todo castigo foi dado por Deus. Permissão. Os nossos atos têm consequências. Se eu comi demais, pode ser que dê lá né? Como é que chama esse negócio? Uma digestão. Que a palavra foi boa. Essa palavra, qual é o nome da palavra? Indigestão. Indigestão. Ficou bonito, né? Popular. Ficou bonito, né? Não vou popular. Eu pensei no popular. Não é? Mas muito bem, vamos ficar com a palavra indigestão. Como é que está você? Olha, eu tive uma indigestão ontem e o dia? Um dia real. Bom, enfim,
existe uma consequência para o meu ato, né? Uma consequência do meu próprio organismo, da minha própria estrutura. É resultado da minha própria vida, das minhas próprias escolhas, a liberdade de escolha que eu tenho, essa livre agência que eu tenho para resolver determinadas áreas da minha vida. Então, existe isso como base, como entendimento. Quando a gente fala dessa ausência de temor, e aí já temos aí, ouvinte amado, essa base completa, tanto a explicação mais clara sobre essa relação de terror que aí está, também com relação ao respeito, à submissão, à obediência, até a santidade, a maneira como a gente lida com o aspecto do próprio culto, a reverência que nós precisamos ter na casa de Deus ou na presença dele. E esse exemplo bastante importante, pessoas que chegam à igreja e passam o culto tricotando. Eu não entendi o que é isso. Tricotar não é negócio de tricô? A minha avó, não é negócio de tricô? Tem tempo que eu não vejo isso. Isso ainda existe? Fofocando. É fofocando. Não, ele falou sobre compartilhar as coisas novas. Usa uma linguagem que a garotada hoje não sabe o que significa. É do tempo da Carla. É com maledicências. Ministrando no Congresso. Bem de outrora isso, né? Ministrando no Congresso Jovem algum tempo atrás, do púlpito eu percebi alguns jovens namorando enquanto ministrava a palavra, dando beijinho e tudo mais. Bicadinha no ombro. No ombro também, é verdade. Mas era o assunto? Não era o assunto. Não era o assunto da palestra. Estimulando eles. Mascando chiclete. Aí a gente se pergunta, onde é que eles estão? Não estão diante do Deus Todo-Poderoso, não estão diante daquele Senhor que fez o céu e a terra, estão no outro lugar. O espaço é diferente. Certo, agora isso não é uma questão só de jovens. Não, eu ilustrei com a juventude. Não, isso eu entendi, não, mas a ilustração foi boa. O tricotar é de todo mundo. Porque o tricotar, por isso que eu falei que não é a questão do jogo. Ou seja, a pessoa está, mas não está. Tá no Facebook enquanto o culto está acontecendo. Mas observem, companheiros, nós temos uma dificuldade de atenção. Ela está sendo ampliada. Tá certo? Todos nós temos uma certa dificuldade. Algumas pessoas têm muita dificuldade de dar atenção a alguma coisa, focar em alguma coisa, prestar atenção a alguma coisa, né? Os pais querem que os filhos estudem, então o menino só estuda, mas ele quer estudar, ouvir música, ver o vídeo e tal. E tem gente que consegue, companheiros. Espera aí, nem todo mundo é igual a gente não, entendeu? Tem gente que consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu conheço. Tá certo? Agora, hoje esse processo ele está sendo ampliado. Se antes nós tínhamos condições de permanecer atentos a um determinado tipo de culto, a um determinado estilo de pregação, hoje essas coisas o mundo está mudando. Essa adequação talvez seja importante, ela não envolve os princípios fundamentais da nossa fé, da liturgia, não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo que algumas questões elas precisam ser adequadas. Se antes alguém poderia pregar 1h40, 1h30 e as pessoas permaneciam quietas e aparentemente atentas, aparentemente mesmo, viu? Vai dizer que antigamente o pessoal prestava atenção na mensagem, vai nessa. JR, como é que lá em Cuba consegue ouvir o Fidel Castro falar o dia inteiro? Você quer que eu te explique? Eu preciso explicar? O Fidel Castro? O Chávez, você quer que eu te explique? Explica o cara é lógico que é simples. Quer ficar vivo? Assista atentamente e aplauda efusivamente. Viverás longamente. Eu gostei da ilustração Quer Ficar Vivo. E eu penso às vezes que nós deveríamos pensar um pouquinho nesse extremo. Nós, quando entramos diante de Deus, e não apenas na liturgia do culto, gente, nós precisamos ter uma relação, uma visão de Deus, de um Deus real, de quem é o Senhor. Jesus disse: ei, presta atenção. Presta atenção, o nome do Senhor é santo. Os judeus aprenderam isso com dificuldade, mas aprenderam. E nós, filhos de Deus, porque Deus se manifestou para nós de uma maneira tão amorosa que a gente às vezes perde essa noção. É aquilo mesmo, a gente perde essa referência de quem é Deus. Deus é tão bom
tão bom, que já tem gente achando que ele só é amor, né? Que já abriu mão dos outros atributos e que Apocalipse não existe mais, de que o inferno não existe mais e de que Atos 5 não existe mais. O Deus da graça fez com que Ananias e Safira caíssem ali dentro da igreja. O ponto só é que tem um lado e tem o outro lado. Sim. Eu estou fazendo o outro lado aqui. O outro lado é do membro da igreja que chega e diz, olha, tá longo. Tá certo? Sim. Ou tá quente, ou tá frio. Mas isso é uma bobagem. Eu também concordo com vocês, todos nós. Vai pra África, vai ver como é que são os cultos lá. O cara passa 6 horas no culto, eles cantam não sei quanto tempo. Se o cara prega menos de 2 horas, ele diz, pregou pouco, nós queremos ouvir mais. A sede que existe entre os concombas, a sede que existe na China, nas igrejas subterrâneas, tudo isso eu acho que todos nós temos um pouquinho dessa informação. Por isso que quando você trabalha as duas coisas, você diz assim, peraí, também tem um lado que eu preciso acertar. E cada um de nós vai desenvolver isso, porque às vezes as pessoas estão no culto, é verdade, mas os pastores também estão tricotando. É verdade. Boa, é ou não é? Tem púlpito que a conversa rola solta. A foto é postada não é isso? Em 1519 era uma conversa de pé de ouvido, aí virou bilhetinho, hoje é no Zap Zap, e a pessoa já tira a selfie ali em cima e já manda imediatamente, atualiza, e não é check-in não, para dizer que estou no culto, não é isso não. Às vezes é outra, então a gente precisa ter o cuidado. Concorda, companheiro? Concordo. Exagerei aqui ou não? Não. Okay. Eu creio que está faltando naquilo que você está colocando, não esteja faltando o que você colocou, mas acrescentando, JR, nós sabemos que tem certos cultos onde há um fluir do Espírito tão grande que parece que o tempo não passa. A igreja está tão conectada, que quando o culto chega a terminar, as pessoas dizem, mas já terminou. E eu creio que isso, em relação aos pregadores, em relação até à minha própria vida, eu vejo assim, é a falta de vida devocional. O tempo de meditação da palavra como alimento para a alma, o tempo de oração. São tantas coisas que ocorrem na vida do pregador. Olho para a minha própria vida e vejo que há uma falta dessa comunhão, dessa intimidade que faça Deus nos usar na pregação da palavra. E quando nós estamos pregando a palavra e cheio dessa unção, da meditação da palavra, da vida de oração, eu creio que isso faz uma diferença. Eu creio que isso torna de fato um pão saudável para o rebanho, se torna aqueles pastos verdejantes. Para lembrar que não é só a pregação, é o todo. Eu queria muito fazer um apelo. Né? Eu tenho orado pelo dia que nós vamos respeitar uma liturgia saudável, porque nós às vezes, esse contraponto é muito importante, porque ninguém aguenta hoje, dentro de situações adversas no Rio de Janeiro ou em outras cidades, 3-4 horas de culto dentro de uma situação diferente. E aí é a pregação, coitado do pregador, e aqui nós só temos pregadores, porque às vezes nós temos 4 horas de culto, 3 horas e meia foram só de música. Música, canta todo mundo, e aí daqui a pouco quando ninguém aguenta mais, agora nós vamos ouvir mais do pastor. Agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Levanta todo mundo, vai pro banheiro. Deus é mais. Porque ninguém aguenta mais. Né? Então, nós pastores precisamos dar uma olhada nisso. Pastor Carlos, eu fui pregar numa conferência, na verdade não era uma conferência, era um aniversário de um grupo de coreografia. Apresentaram 11 coreografias, depois me entregaram a palavra. 11 coreografias, JR. E o senhor fez qual? Eu não fiz nenhuma, JR. Eu não fiz nenhuma. Mas eu vi a noite toda aquelas menininhas com aqueles lencinhos balançando na minha cara. 11 coreografias antes da pregação. A vontade de repetir a palavra de Jesus. Tendo dito isso, todos foram para as suas Mas não casas. Era o encontro de coreografia, não? Era o aniversário do grupo. Mas foram 11 coreografias depois da mensagem. Falta o bom senso. Menos de 15 minutos. Se nós reclamamos do povo que não se concentra, também devemos reclamar de nós, ministros, que abusamos da atenção do povo. É verdade. Não, é porque às vezes a gente tem que estudar o tempo inteiro. As pessoas precisam entender e precisam orar pelos pregadores, precisam ajudar os pregadores.
Essa ajuda, ela pode ser uma ajuda obviamente orando, ela pode ser uma palavra particular, pessoal, que vai dizer, olha, pastor, pastora, obreiro, olha, esse tom, esse jeito, isso assim, ainda que seja uma coisa do seu gosto, mas você vai compartilhar, você não vai deixar a pessoa ficar errando o tempo inteiro. Às vezes a pessoa tem um vício, repete uma mesma expressão, uma palavra. Como é bom quando alguém chega e fala, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, entendeu? A pessoa ajuda, isso faz com que haja uma intimidade, haja um crescimento espiritual, cultural. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar muito, tá certo? Foram galgadas aí, ou galgaram algum ponto, foram colocadas num determinado posto com uma enorme responsabilidade, mas ainda precisam desenvolver um pouco mais. Como é lindo quando a igreja resolve apoiar a esse líder para que ele estude um pouco mais, investir na vida dele para que ele aprenda um pouco mais, porque assim que ele aprende, ele também ensina. Isso é um exercício de tempo inteiro. Mas posso retornar para o tema? Isso que eu acabei de falar? Não é sonho. Existe. Profetizando? Não existe. É bênção? Existe. E vai existir ainda mais. Glória. E vai existir ainda mais. Eu tenho fé. Esse tema, diz o ouvinte aqui, me fez lembrar quando meu pai conheceu meu namorado. Olha aí, ouvinte. O que tem a ver esse assunto? Respeito. Sabe o que tem a ver? Respeito. O pai dela disse, olha, não quero que você tenha medo de mim, e sim respeito. Se ele disse nesse tom de voz, cara, ela podia dizer, ó, meu ex-namorado, quando foi conhecer meu pai, né? Realmente as pessoas estão se prendendo às coisas deste mundo, esquecendo que não somos daqui, deixando de lado o temor a Deus, diz aqui uma de nossas ouvintes. A participação dos queridos amados aqui no Facebook. Aliás, tem um ouvinte aqui perguntando por que nós estamos de braços cruzados nessa foto. Alguém poderia me explicar? Alguém podia me explicar? Se quer continuar vivo, é só cruzar os braços. Eu falei pra alguém. Quem é que deu a ordem aqui? Não, eu escutei alguma coisa do tipo, se quer continuar vivo, é só cruzar os braços. A ordem vem do lado de cá, Nós estamos em posição de combate. A ordem vem do lado de cá, ó. Quem tá vendo pela câmera aqui, ó, do lado de cá. Posição firme, JR. Aqui o ouvinte tá dizendo aqui. Luzi, viu, Luzi? Essa é a resposta, viu? Aqui outro ouvinte dizendo que vejo que as pessoas se acomodaram pelo fato de achar que Jesus vai mandar um zap marcando o dia da volta dele. Olha aí, ouvinte, ó, atualizado, hein? Eu tenho como temor ao Senhor, sim, amá-lo a ponto de não querer desagradá-lo. Uma boa expressão, né? Muito boa expressão. Acredito que sim, assim como diz na palavra, no final dos tempos o amor de muito esfriaria, e o que vemos hoje em dia é gente perdendo o temor ao Senhor, diz aqui o ouvinte. Tem gente no nosso meio que quando desagrada a Deus acha que o máximo que vai acontecer é ser disciplinado na igreja. Eles fazem teatro e abandonaram o temor ao Senhor. É o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes aqui, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Como se desenvolve esse temor a Deus? Como é que funciona isso na caminhada, no crescimento espiritual? A pessoa que está ouvindo aí fala assim, olha, de fato eu tô entrando no culto totalmente conectado, de fato eu pequei, mas não caiu um raio, ninguém descobriu, um anjo não apareceu e eu passei a resistir a qualquer tipo de disciplina, porque eu não estou acreditando que não vai acontecer nada, e quem sabe, quem sabe está ouvindo, o Espírito Santo fala. Como é que desenvolve? Nós precisamos seguir esse caminho. O texto é maravilhoso, porque o texto coloca a diferença entre a sabedoria e a tolice. Ele diz que o temor é o início da sabedoria. Obviamente, se nós buscarmos o outro lado, nós vamos ver que os tolos não buscam o temor. Então é preciso desenvolver uma relação com Deus. É preciso, em primeiro lugar, conhecer o que Deus deseja de nós. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não quer que você ande assustado. Deus não quer que você ande preocupado porque errou aqui ou ali. O que ele quer é que você se relacione com ele de maneira a entender os teus erros, compreender os teus erros e estar diante dele numa posição de santificação, desejando melhorar. É só isso que Deus deseja de nós, que haja em nós uma vontade de melhorar, de ser um pouco mais crente hoje, mais sincero, mais justo, mais correto. Deus está esperando isso de mim e de você. E o temor é olhar a Deus e ver que ele é tão
santo, que os nossos erros incomodam a sua santidade. Relacionamento é a palavra, eu acho que relacionamento é a palavra-chave. Rapidamente eu queria ilustrar aqui uma situação, até porque a ouvinte falou sobre disciplina. Muitas das vezes as pessoas estão mais preocupadas com a disciplina na igreja do que com aquilo que Deus já sabe a respeito delas. E eu vi uma ilustração que me chocou muito acerca de um casal de jovens que foi ao gabinete pastoral para confessar o seu pecado porque a menina tinha engravidado. E quando ele chegou diante do gabinete, JR, o pastor falou: não acredito que vocês pecaram. Ela tá grávida, pastor, acredito. E o pastor dizendo: não, mentira, vocês estavam aqui ministrando louvor semana passada, falando em língua estranha no altar, não é possível que você tenha engravidado essa menina, vocês não estavam em pecado, não é possível. Pastor, eu tô falando pro senhor, ela tá grávida, eu não acredito. Se é verdade, fecha a porta, fecha as coisas, vocês vão ter que fazer aqui na minha frente. Desvaziou a mesa toda, falou: faz aqui na minha frente se for verdade. Eles começaram a chorar: pastor, o senhor tá louco, como é que a gente vai fazer na frente do senhor, pastor? Pelo amor de Deus, pastor. Ué, mas na minha frente não pode, mas na frente dele pode, na frente do Senhor pode. Então muitas das vezes a gente tem mais temor do que o homem vai pensar do que aquilo que Deus já sabe que está acontecendo há muito tempo. Eu creio que tenho temor a Deus, não obstante a reconhecer a palavra do grande reformador do século XVI, Lutero, quando ele diz que é praticamente impossível ter temor a Deus. A natureza humana sempre impede que a pessoa de fato possa temer a Deus. E Rodolfo Walton, ele vai dizer que a questão é ter o terror, ou ter o medo, ou temor ao pecado. Um pouco em outras palavras. Mas eu não tenho medo de Deus, eu confesso, porque o amor que eu sinto para com Deus me leva a uma vida de obediência, me leva a uma vida também de submissão, me leva a uma vida de busca de santidade. E porque eu amo a Deus, não tenho medo do inferno, não tenho medo do diabo, acho que o diabo é que tem medo de mim. Eu não estou preocupado com o juízo final, não estou preocupado com a volta do Senhor Jesus Cristo, não obstante estar sempre na minha mente, porque eu creio que, conforme diz aqui o Salmo Jeremias 32, no verso 40, farei com eles a aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Então eu creio que esse temor que há no meu coração é fruto e obra do Espírito Santo, a ponto de afirmar de que só não tem temor a Deus aquele que nunca teve temor, ou aquele que nunca teve uma conversão pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Nessa linha ainda de como desenvolver o temor, eu quero colocar mais um item, uma autoavaliação. É preciso que os nossos queridos ouvintes, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que se encontraram com Cristo em algum momento de sua vida, que eles nesse momento batam a mão na consciência, olhem para dentro de si e se perguntem: eu perdi aquele primeiro amor? Lembra daquele texto do Apocalipse? É preciso voltar àquele primeiro amor. Talvez tenha perdido em algum momento, o coração já não está batendo mais, não está mais apaixonado, né? E quando você não está apaixonado, você banaliza a relação, usando o termo que você usou agora. Você banaliza. Enquanto tem paixão, a experiência é valorizada, você respeita, não precisa estar na presença do outro para poder continuar valorizando. Quer estar perto, quer estar junto, né? Veja, mesmo longe, continua respeitando, continua vivendo como se a pessoa estivesse por perto, lembrando dela o tempo todo, o coração com saudade, mas depois que a paixão acaba, aí vem o desrespeito, né? Aí não respeita mais. E aí a lógica é, você percebe os indícios do desrespeito pela vida cotidiana. Apesar de dizer, eu creio em Deus, vive como se ele não existisse. Apesar de dizer, ele é meu Senhor, vive sem dar a menor bola para ele. As expressões que usamos para falar de Deus, às vezes, podem indicar isso. Olha, eu confesso a vocês que eu tenho uma grande dificuldade em expressões que banalizam a grandeza de Deus, né? Paizinho, por exemplo, com todo respeito para quem usa essa expressão, acho que não cabe para o Deus da Bíblia, né? Amiguinho. Paizinho, amiguinho, Deusinho, coleguinha, essas coisas não cabem, né? Chapa. Eu não, veja, eu uso expressões de respeito para falar com pessoas da minha sociedade. Eu não uso expressões qualquer para falar com o meu prefeito, com o meu governante, né? com o policial, com a nossa presidenta, mas para Deus eu banalizei. E aí eu vou chamar Deus
Deus de senhorzinho, coleguinha, é desrespeito. Então, há muitas canções que desrespeitam a Deus pelos pronomes de tratamento. Como é que eu vou chamar a Deus de qualquer jeito, né? Então, é preciso bater no peito e fazer uma autoavaliação. Este é um modo de procurar resgatar o temor do Senhor. Essa reflexão é fundamental para a nossa vida. Eu queria ler com os irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 19, na parte B. É apenas um exemplo de alguém que estava muito perto, de alguém que estava acompanhando, de alguém que era testemunha do poder de Deus, da ação de Deus, da graça de Deus, e se perdeu. Perdeu completamente a perspectiva do que é temor a Deus, a ponto de não apenas pensar consigo mesmo, como diz o texto, mas também agir. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, olha a expressão: tão certo como vive o Senhor, que é uma expressão absolutamente contundente, forte, e que era repetida diversas vezes na palavra de Deus. Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ele está agindo contrário àquilo que o homem de Deus agiu versículos antes. Basta você acompanhar, ouvinte. Verso 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. O meu senhor me mandou dizer. Mandou nada. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa e despediu aqueles homens que se foram. Assim ele agiu. Aí no 25, ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, pergunta boa: de onde vens, Geazi? Onde é que você estava? Onde é que você foi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Geazi, Geazi. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve, é o que diz a palavra do Senhor. Isso não é para botar terror em ninguém, não. Mas é para lembrar que é verdade. Está na Bíblia, alguém muito perto, alguém muito próximo, e a pergunta que eu faço a ele é o seguinte: Geazi, o que você está fazendo com a sua vida, Geazi? E a pergunta eu transfiro a você, ouvinte. Diante de tudo aquilo que foi exposto, o que você está fazendo da sua vida, querido e amado ouvinte? Uma vez que nós estamos diante daquele que é tão poderoso, tão maravilhoso e que tem no seu amor algo tão extraordinário, que há de nos levar a viver no temor do Senhor na nossa vida e sempre. Indescritível teu amor, incomparável tua voz, admirável teu poder, poderoso és. Rocha que não se abalará, reino que nunca findará, força, domínio em suas mãos, poderoso és. Poderoso, poderoso, poderoso és. Poderoso, poderoso, poderoso és.
93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Minha gente, não é mole não. Trazendo a palavra do Senhor para o coração de todos nós, a canção linda na voz da Ariane, poderoso para nos lembrar esse Deus tão extraordinário, tão maravilhoso, tão cheio de amor, para o qual nós devemos trazer sempre o coração atrelado. E a pesquisa, que estava dando exatamente uma posição oposta, essa posição se acertou, Marcela, ou ainda não? Se acertou, JR. Nós perguntamos, você acredita que alguns crentes estão perdendo o temor do Senhor? 100% dos nossos ouvintes ainda por telefone acreditam que sim. No nosso site, 95% deles também acreditam que sim. Agora mudou para o sim. Para o sim. Tá aí uma constatação, gente. Aí já complicou, viu? Não é apenas um indício, é uma constatação de que, de fato, muita gente está perdendo o temor ao Senhor. E se perde o temor, perde a sabedoria. É por isso que tem tanta gente fazendo aquilo que não deveria, em hipótese alguma. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Outro ouvinte diz o seguinte aqui, ó: sei que Deus pode fazer toda e qualquer coisa e que pode transformar qualquer pessoa. Mas por que tem gente que não muda nunca? Não tem umas pessoas assim que a gente olha e diz, meu Deus do céu, a pessoa tem 557 anos de igreja, entendeu? Já ouviu o Fidel Castro quantas vezes, Léo? A pessoa já ouviu de pé, aplaudiu e não mudou nada. Por que tem gente que não muda nunca? Conheço pessoas que, mesmo confrontadas com seus pecados descobertos, parecem de pedra. Prometem que vão mudar, porém a mudança nunca chega. O que acontece com gente assim, hein? Quais as consequências que sofrem aqueles que parecem endurecer o coração? Como deve agir alguém que convive com uma criatura que não se abre para a transformação? Hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Valtair Afonso Miranda, muito obrigado, um grande abraço. Leva, por favor, pastor, um abração pro povo querido da Igreja Batista de Neves. E povo abençoado. Levarei com todo o prazer, é uma igreja maravilhosa. Estendo esse abraço então para todos aqueles queridos irmãos lá da nossa comunidade, para minha esposa Elisete, que me ouve nesse momento. Eu quero convidar todos vocês que estão por perto aí para cultuar conosco então nesta quinta-feira às 19h30 num culto de estudo bíblico. Benção puríssima, muito obrigado também, querida pastora Carla. Leva um abraço carinhoso para o povo querido do Ministério Missão Vida. Está comigo, já está dado aí o abraço para todo o povo, nossos pastores lá. Feliz em estar com a nossa família aqui, meu marido, meu filho. Quero mandar um abraço também muito especial pro meu pai, a primeira referência aí de respeito com base no tema de hoje. Pai, te amo muito, obrigada por tudo. E a todas as igrejas também que nos recebem tão bem, cada vez que a gente vem aqui, o convite surge, a gente está lá. Um abraço aí para todos os irmãos. Muito obrigado, querido pastor Carlos Pedro. Leva um abraço para o povo querido da Itaoca, nossa Assembleia de Deus na Itaoca. Obrigado, meu amado JR. Esse povo abençoado, levarei com certeza à igreja, ao pastor José Rodrigues, pastor presidente, e eu quero deixar aqui um abraço especial para minha família, minha esposa, meus filhos, e hoje muito especialmente meu filho Rafael, que nos deu uma alegria aí nesses dias, mais um aluno da nossa faculdade UERJ, e eu estou muito feliz. Como pai, eu não posso deixar de publicar isso aqui. É um orgulho ter filhos na presença de Deus, temendo a Deus, e de vez em quando nos dando uma alegria como essa de agora. Bênção puríssima. Deixa eu mandar um abraço aqui para você que está ouvindo a gente também aqui no Facebook, muita gente, e aqui uma ouvinte dizendo, olha, a fé vem pelo ouvir da palavra. Eu vi uma palavra pela antiga Rádio Relógio e eu fiquei procurando o Senhor Jesus em vários lugares, até que encontrei e passei a ser chamada de maluca por alguns, entendeu? A gente lembra como Deus usa as emissoras de rádio, não só a 93 FM, como tem feito há alguns anos, mas como o rádio é fundamental no processo, até pela ação do rádio. O rádio vai aonde as pessoas não vão, né? Você vai num presídio, você não pode ir todas as horas, a não ser que você queira permanecer lá. Se quiser permanecer, você pode ir lá todas as horas, né? Mas o rádio vai, né? O rádio vai ao hospital, né? O rádio vai ao hospital, o rádio está lá, o rádio está com a pessoa que não quer conversar com ninguém.
uma pessoa que se fecha, lá está o rádio. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ser também instrumento de Deus, como o rádio é instrumento do Senhor. Pastor querido Lael, leva um abraço para o povo amado da Igreja Presbiteriana de Bangu. Não quero somente levar um abraço, mas dizer também aos nossos amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Bangu que estamos também orando por vocês e também orando pelos voluntários que fazem parte do grupo espiritual do INCA e também do INTO. Estamos orando por vocês. Mas JR, gostaria de deixar registrado aqui o nosso voto de louvor pelo trabalho da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, que estará realizando o Impacto 2015, que é um trabalho de evangelização no período de carnaval. E tem um grupo muito animado, um grupo muito empolgado, e nós louvamos a Deus por essa boa iniciativa. Muitas igrejas estão fechadas nesse momento e parece que a sociedade entregou aí esses dias de carnaval ao inimigo das nossas almas, e eles estão lá, não é? Orando durante as madrugadas com um grupo lá, levando a palavra de salvação, e eu sei que isso resultará na glória de Deus. Deus abençoe. Bênção por isso. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Sempre muito bom ter você. Vamos orar juntos? Vamos? Vem. Vamos orar juntos, vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Vamos apresentar também a vida daqueles que estão enfermos. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos. Nós cremos no poder de Deus, no poder e na ação sobrenatural do Senhor. E ainda que não crêssemos, Deus operaria da mesma forma. Nós cremos aqui como povo, nós cremos aqui como pastores que aqui à mesa estão. Nós cremos nessa ação do Senhor, assim como o seu consolo do Senhor sobre os que estão com seus corações enlutados. Pastor Valtair vai orar conosco e nós vamos nos unir, família da fé, povo de Deus. Agora não importa a igreja, não importa a denominação, tempo de igreja que você tem, mas agora é um clamor ao Senhor pelo temor, para que haja temor na presença de Deus, e todos esses pedidos, consolo e cura em nome de Jesus. Oh Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos juntos aqui pela sua graça e pela sua misericórdia sobre nós. Reconhecemos sim, Senhor, porque sabemos que é por causa desta graça e desta misericórdia que nós não somos consumidos e destruídos. Mas ainda assim pedimos, ó Pai, para que através do seu Espírito o Senhor espalhe temor, para que as pessoas percebam, Senhor Deus, que o Senhor está à volta delas, para que elas entendam a sua presença, para que elas consigam ouvir a sua voz, para que os olhos consigam perceber o seu agir. Ó Deus, e quando isto acontecer, o coração vai bater mais forte, sentindo a sua presença, Senhor Deus, elas perceberão todo o seu poder, toda a sua glória. Ó Deus, abre os olhos dessas pessoas para que elas percebam, no então, a sua volta, Pai. Ó Pai Santo, eu clamo por isso, pelo mover do seu Santo Espírito sobre nós, sobre o seu povo, sobre a sua igreja nesta cidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir Debate 93.